Olá, serei bem direto nesse vídeo. Vamos ver o contexto geral da mensagem de Paulo com relação às profecias sobre a vinda de Cristo. Alguns pré-tribulacionistas agora têm distorcido o significado de apostasia no contexto dessa mensagem, para justificarem a retirada da igreja antes da manifestação do anticristo, e para justificarem a vinda de Cristo em duas fases. Vamos começar. Vamos analisar verso por verso. 2 Tessalonicenses capítulo 2 verso 1 diz assim: Ora, irmãos, rogamo-vos, pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e pela nossa reunião com Ele. Paulo começa a carta definindo o assunto da mesma. O assunto tratado na carta é sobre a vinda de Cristo e nosso encontro com Ele. É interessante notar que Paulo coloca o nosso encontro com Cristo depois da vinda de Cristo, mostrando que o nosso encontro com Cristo depende primeiramente da vinda dele. Não venha com a desculpa esfarrapada de que esse texto está falando da vinda de Cristo, e que a vinda de Cristo não tem nada a ver com o arrebatamento. Paulo deixa claro que só estaremos com Cristo após a vinda dele. Se houvesse um arrebatamento antes da vinda de Cristo, então o nosso encontro com Cristo não seria durante a vinda dele. Nesse caso, Paulo entraria em contradição com os demais textos da Bíblia, se caso realmente a vinda de Cristo fosse um evento separado do arrebatamento. Vamos agora para o segundo versículo. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Podemos ver que o motivo da carta é alertar os cristãos a respeito de falsos ensinamentos sobre o dia da vinda de Cristo. Muitos cristãos estão perturbados, por espíritos de adivinhações, e por palavras de falsos profetas, acreditando que o dia da vinda de Cristo será em certa data, ou que pode acontecer sem se cumprir o que Paulo diz em sua carta. Paulo diz para os cristãos não acreditarem em nenhuma das pessoas que ensinam algo contrário às Escrituras, que dizem que o dia de Cristo já chegou, ou que não será da forma como ele explica em sua carta. Vamos para o próximo versículo. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Paulo agora dá dois motivos pelos quais os cristãos não devem acreditar nos falsos ensinamentos sobre a vinda de Cristo. O que Paulo está dizendo sobre não ser assim? Paulo está falando da vinda de Cristo e nosso encontro com Ele, ou seja, do arrebatamento, pois esse é o assunto da carta. Paulo está dizendo que a vinda de Cristo jamais acontecerá sem que antes se cumpra esses dois sinais mencionados por ele. É nesse texto que algumas pessoas estão fazendo malabarismo teológico para continuarem acreditando no arrebatamento pré-tribulacionista. Alguns dizem que nesse contexto a palavra apostasia significa a retirada da igreja, e não o abandono da fé. É um grande equívoco afirmar isso, pois como já vimos, o nosso encontro com Cristo não vai acontecer antes da vinda dele. Se a apostasia nesse contexto fosse mesmo a retirada da igreja, então Paulo estaria contradizendo a si mesmo. Vamos ver o que acontece ao substituirmos a palavra apostasia por reencontro com Cristo. Se no dia do arrebatamento a igreja vai se encontrar com Cristo no céu, como ensinam os pré-tribulacionistas, e o arrebatamento é separado da vinda de Cristo, acontecendo em duas fases, então o nosso encontro com Cristo acaba sendo antes da vinda dele. Se o arrebatamento faz a igreja se encontrar com Cristo, e a palavra apostasia significa a retirada da igreja, o mesmo que arrebatamento, então Paulo estaria afirmando o seguinte: Ora, irmãos, rogamo-vos, pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo nosso reencontro com Ele, porque não será assim sem que antes venha o nosso reencontro com Ele, o arrebatamento, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Como assim, o nosso encontro com Cristo não será antes do nosso encontro com Cristo? Isso é totalmente sem sentido. Fica claro que nesse contexto o significado da palavra apostasia é o abandono da fé verdadeira. Vejamos o que Cristo falou sobre fé no dia da vinda dele. Lucas 18 verso 8 diz assim: Quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? 1 Timóteo capítulo 4 versos 1 e 2 dizem assim: Mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm a sua própria consciência cauterizada.
A apostasia será um sinal presente e marcante no dia da vinda de Cristo, e foi sobre isso que Paulo falou. Vamos continuar a leitura dos textos. O qual se opõe, e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará, como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Paulo enfatiza a visibilidade da manifestação do anticristo, mostrando que ele vai se levantar contra tudo o que é de Deus, e que até mesmo se assentará no santuário de Deus, querendo parecer Deus. Paulo está acabando com todas as dúvidas em relação ao dia da vinda de Cristo, dizendo que de modo algum vai acontecer sem que antes nós vejamos o anticristo se apresentando ao mundo dessa forma. Toda doutrina maligna, de homens e de demônios, cai por terra nesse momento, pois de forma alguma a igreja vai se encontrar com Cristo sem que essas coisas aconteçam. Vamos ler mais alguns textos. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais e prodígios de mentira. Aqui temos mais um texto que nos mostra que a vinda de Cristo será após a grande tribulação. Paulo está dizendo que a aniquilação do anticristo vai acontecer no dia da vinda de Cristo, e do nosso encontro com ele, que será depois da chegada da apostasia e da manifestação do anticristo. Se formos para Apocalipse, vamos ver que o momento dessa batalha em que Cristo prende a besta e o falso profeta será após a grande tribulação. Veja o que diz Apocalipse 19 versos 19 e 20. Então vi a besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta que havia realizado os sinais miraculosos em nome dela, com os quais ele havia enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Até o capítulo 19 de Apocalipse é dito o que vai acontecer na terra durante a grande tribulação, antes do dia da vinda de Cristo. Os capítulos posteriores falam do que acontecerá após a vinda de Cristo, depois da grande tribulação. Por esse motivo vemos que a mensagem de Paulo nos levou diretamente para Apocalipse 19, pois esse capítulo descreve o momento da vinda de Cristo para estabelecer o seu reino na terra, e para destruir o homem do pecado, e para ressuscitar os salvos, e para reencontrar com sua igreja. Paulo em momento algum entra em contradição nas mensagens de suas cartas. Quem contradiz a mensagem são as pessoas que distorcem o significado da mesma. Vejamos agora sobre a ressurreição dos mortos, que Paulo também mencionou para desmentir essas doutrinas que distorcem as profecias. 1 Tessalonicenses capítulo 4 versos 16 e 17 dizem assim: Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Essa mensagem também aponta para Apocalipse 19 em diante, que descreve o momento da vinda de Cristo com seus anjos, depois da grande tribulação. A ressurreição dos mortos, mencionada por Paulo, está descrita também em Apocalipse 20 verso 4. Veja. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Só existe uma conclusão para tudo o que acabamos de ver. O dia da vinda de Cristo, da ressurreição dos mortos nele, e do nosso encontro com ele, e do nosso reinado com ele, não vai chegar sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. E o dia da vinda de Cristo será o mesmo dia da destruição do homem do pecado, e isso só vai acontecer após a grande tribulação, assim como a ressurreição dos mortos. Não existe separação entre o encontro da igreja com Cristo e o dia da vinda dele. O encontro da igreja com Cristo vai acontecer após a grande tribulação, no mesmo dia da vinda de Cristo para a aniquilação do homem do pecado. O dia da prisão da besta e do falso profeta é o mesmo dia da ressurreição dos mortos, e o dia da ressurreição dos mortos é também o dia do arrebatamento e da vinda de Cristo. Não há como separar esses acontecimentos, dizendo que vão acontecer em duas fases,
pois as profecias mostram que esses eventos vão acontecer num mesmo dia. Paulo fez conexão do dia da vinda de Cristo com mais dois eventos que vão acontecer nesse mesmo dia. O nosso encontro com Cristo e a aniquilação do homem do pecado. Essas duas coisas vão acontecer após a manifestação do Anticristo, depois da grande tribulação, no dia da vinda de Cristo, conforme podemos ver em Apocalipse 19:20. Fui bem repetitivo e detalhado para que os mais resistentes à verdade possam entender o verdadeiro significado dessa carta de Paulo. Não distorça a palavra apostasia, pois como foi mostrado, não faz sentido algum essa palavra significar a retirada da igreja, além de deixar a mensagem da carta contraditória.